Bom dia, gente. Bom dia. Deus abençoe vocês. Hoje é quinta-feira. Hoje a gente vai ler 2 Samuel 24, tá? Esse é o nosso estudo diário de um capítulo da Bíblia, ok? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado pela provisão, pelo cuidado. Obrigada, Senhor, pela sabedoria, pelo discernimento, pelas correções, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E a sua bondade ultrapassa, Senhor, tudo aquilo que nós sonhamos e pedimos. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, provisão, nos dá cuidado, Senhor. Cuida dos nossos filhos, cuida de nós, em nome de Jesus. Lança, Senhor, fora todo o mal. Que o mal, Senhor, não tenha poder nenhum sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a gente vai ler 2 Samuel 24. Lembrando que 2 Samuel 24 vai falar de um recenseamento que Davi vai fazer. E esse recenseamento também vai estar em 1 Crônicas 21, tá? Vai contar toda a história de novo, obviamente de um outro âmbito, mas é a mesma história. Então vamos lá, ó, a gente vai ler 2 Samuel 24. Tem uma breve explicação aqui, ó. Aqui fala, eu creio que é um erro de tradução da própria Bíblia, de quem escreveu, né? Um erro de tradução fala assim: O Senhor mandou Davi contar o povo e Davi obedeceu, mas não é o Senhor Deus. Porque em 1 Crônicas 21:1 fala assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Esse Senhor aqui não é o Senhor Deus, esse Senhor aqui é Satanás. Satanás levou Davi a se orgulhar e a se vangloriar. Então ele vai pedir um censo, uma contagem do povo de Israel, para saber se Israel, porque ele viu que Israel cresceu, ele quer saber se Israel está hábil para poder lutar contra as nações vizinhas. Até porque ele queria também essa contagem como uma forma de mostrar para as nações vizinhas: olha só o que eu tenho. Olha só quanta gente a gente tem para lutar. E não muito diferente da gente que faz isso, né? Se baseia no dinheiro que a gente tem, se baseia nos atributos físicos que a gente tem, na beleza do corpo. A gente põe a nossa confiança em carros e cavalos, né? A gente põe a nossa confiança em coisas, tá? Muitas vezes até em pessoas que possam nos ajudar, pessoas que estão do nosso lado, mas nós não podemos esquecer que o único Senhor que não nos abandona e que é capaz de tudo, ou seja, tem todo o poder, detém todo o poder, é Deus, tá? Então que nós não confiemos em carros e cavalos, porque Davi estava tentando, com orgulho do próprio coração, ele estava tentando fazer isso, ó. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Na verdade, o Senhor vai se vingar de Davi e do povo. Por quê? Porque Davi queria contar o povo, fazer esse censo para contar o povo como orgulho, mas o povo queria um rei como orgulho também, para mostrar para as nações: ó, a gente aqui tá liderado, tá? A gente aqui tem rei. A gente aqui, ó, não adianta vir atacar nós não, que aqui nós tem bagunça, aqui não tem bagunça, aqui o gerenciamento tá correto. É o que o povo também estava se enchendo de orgulho, porque tinha muitos soldados, porque os soldados venciam na batalha, porque ninguém conseguia destruir Israel. Israel estava se enchendo de orgulho, assim como Davi. Então, ó, aí Deus disse a Davi, na verdade não é Deus que diz a Davi, né? Davi que pede a contagem movido pelo orgulho de Satanás. Então ele fala, ó,
vai e faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte e do sul do país, e faça a contagem do povo. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, nós estamos em 2 Samuel 24, 2. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: vá com os seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte e do sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Eu quero saber quanto somos. Davi está pedindo porque Davi está motivado por Satanás. Aqui em 1 Crônicas fala assim, 1 Crônicas 21, 1 fala, 21, 1 Crônicas, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas de Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Na verdade, o Davi, ele vai querer incluir dentro desse relatório, ele quer saber quantos homens de guerra tem, e ele quer incluir até os sacerdotes dentro, porque os sacerdotes naquele tempo iam carregando a arca. Então, toda vez que eles iam para a batalha, a arca da aliança ia junto, na frente, porque significava a presença de Deus. Então, Davi quer incluir até os sacerdotes nesse recenseamento. Lembrando que Deus fala, né? Deus vai trazer o primeiro recenseamento lá em Números para a contagem de cada israelita. Deus pede a Moisés que conte, tá? Deus pede a Moisés que conte. Lembrando que cada homem não podia contar outro homem. Não era permitido sem a autorização de Deus, porque o homem só podia contar aquilo que ele tinha. Por exemplo, vamos supor que um homem tinha vários escravos e esses escravos deram filhos. Ele podia contar, era dele. Então, o meu escravo junto com o seu filho, né? Então, também é escravo. Ah, eu tenho 15 escravos. Ah, eu tenho tantos boi. Ah, eu tenho tantas cabeças de jumenta. Ah, eu tenho tantos não sei o quê. Ele só poderia contar o que era dele. Ele não podia, não era autorizado a contar pessoas, porque pessoas eram do Senhor. Cada pessoa ali, principalmente na tribo, né, quando eles tiram do Egito, com o sacrifício, com a morte dos primogênitos, cada israelita passa a ser do Senhor, primogênito. Cada primogênito passa a ser de Deus, tá? A partir daquela última praga, cada primogênito passa a ser do Senhor. Por quê? Porque ele livrou do Egito, ele livrou dos egípcios. Então, não era autorizado o povo contar. Ok, Davi, tentado por Satanás, quer contar o número de soldados. Ele não quer saber quantas pessoas tem Israel, ele quer saber como tá a tropa dele. Ele quer saber se ele quer incluir os sacerdotes, porque os sacerdotes fazem parte, ó, ele quer mostrar para as nações vizinhas, olha o que eu tenho, ó, isso aqui que eu tenho, eu sou grande, eu sou poderoso, não vem contra mim não, se você vir contra mim, você vai se lascar. É isso que ele quer fazer, tá? Então, aí ó, quando ele manda Joabe contar, o Joabe sabe que tá errado. O Joabe sabe que tá errado, e o Joabe tenta parar ele. Joabe tenta falar pra ele, ô, tá errado. Não só o Joabe, como os comandantes do exército também tentam parar ele. Então, ó, mas Joabe respondeu ao rei. Joabe não tem medo dele, Joabe questiona ele. Joabe é o comandante da guarda e sobrinho dele. É Joabe, Abissai e era o Azael. Azael foi morto por Abner, que era da guarda de Saul, comandante da guarda de Saul. Então ficou Abissai e Joabe, tá? No comandando ali, né? O exército do Davi. Então, ó. Aí Joabe responde ao rei: que o Senhor, nosso Deus, faça o povo de Israel 100 vezes mais numeroso do que é agora. Ou seja, que Deus abençoe muito mais. E que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Ou seja, que o Senhor, meu rei, viva para ver isso acontecer. Não precisa disso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem?
Você sabe que é errado, você tá querendo fazer isso aí pra quê? Porém, o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem à ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo. Lembrando que Joabe vai fazer isso, gasta 10 meses para fazer isso e ainda assim ele vai deixar de contar 2 tribos, tá? Ó, aqui em 1 Crônicas 21:6 fala assim: mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem. Por quê? Porque ele sabia que era errado. Ele não quer pecar contra Deus. O Joabe tá são, ele não quer pecar. Mas Davi, no seu orgulho, né? Naquilo que a gente acha assim, não, eu tô munido. Eu tenho dinheiro para enfrentar qualquer crise. Não, eu tenho a força do meu braço. Não, eu vou trabalhar muito. Na verdade, tudo isso é palha para Deus. Isso não é nada. A gente pode adoecer. Ah, eu sou forte. Qualquer um pode ficar doente. Ah, eu sou, né, sei lá, às vezes a gente confia na beleza, na juventude. Tudo isso passa, adoece pra você ver. Eu confio no dinheiro. Quando houve a mudança do Collor, quem tinha dinheiro não tinha mais. Você tinha rios de dinheiro, de repente você não tinha mais. Seu dinheiro desvalorizou, a moeda pode desvalorizar. Negócios podem quebrar, entendeu? Então assim, nada a não ser o Senhor Deus é eterno, nada é eterno. A segurança nossa, ela está em Deus, tá? Porque a nossa matéria, ela é falha, o dinheiro, ele perde valor, tudo é falho, tá? Carros e cavalos quebram, literal. Então, ó, porém segundo a Samuel 24:4, tá? Porém o rei fez com que Joabe e seus oficiais obedecessem à sua ordem. Então eles saíram da presença de Davi e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte, para a cidade de Jazer, continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram de Adã e de Dan viraram a oeste para Sidom. Depois foram para o sul, para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram para todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e finalmente até Berseba, a parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 21 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado o país inteiro. Demorou quase um ano, literal. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800 mil em Israel e 500 mil em Judá. Porém, essa conta não bate, porque aqui fala esse número e aqui em 1 Crônicas vai falar assim. Deixa eu ver aonde que tá o tamanho. Escolhi uma delas, Gade. Aqui vai falar assim, Joabe, número 5, tá? 1 Crônicas 21:5. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470 mil em Judá. Ou seja, há uma grande discordância de numeração, tanto aqui em 2 Samuel 24, quanto aqui em 1 Crônicas, tá? Nos dois, provavelmente o número não está certo, porque não foi contado as tribos nem de Levi e nem de Benjamim, tá? Então, ó, 2 Samuel 24:10 fala assim: mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer, e ele disse: ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo,
por favor, perdoa-me, o que fiz foi uma loucura. Na verdade, o Espírito Santo, ele incomoda a gente quando a gente começa a fazer coisas erradas ou um pecado. Aquele famoso, aquela vozinha suave que fala assim, filho, tá errado, né? Filho, não é assim, você não deveria fazer isso. Filho, não é desse jeito, tá? O Senhor, ele sempre vai nos orientar a voltar pelo caminho que está errado, a voltar desse caminho. Então aqui, mesmo que Davi cometa pecado, e ele cometeu, ele está sensível ao Espírito Santo, tá? Então aqui significa que ele estava sensível, então ele se arrepende, tá? A consciência dele dói, é o Espírito Santo falando, ô meu filho, você fez errado. Então, ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível de mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me, o que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi. Os profetas eram chamados de vidente também, tá? Vai e diga a Davi que eu dou o direito dele escolher 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Deus ainda foi generoso, né? Ó, tem 3 coisas para você escolher. Qual que você vai querer o castigo, né? Na manhã seguinte, depois que Davi já havia se levantado, Gade foi falar com ele, contou o que Deus tinha dito e perguntou: o que o senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra? 3 anos de fome significaria que ele teria que pedir ajuda aos vizinhos, né, as nações, as outras nações. Mas ele era rico, então a casa dele não passaria por nenhuma tribulação. 3 meses fugindo dos seus inimigos, ele não ia mais para a guerra. Provavelmente a casa dele não sofreria. Porém, os inimigos não têm dó. Geralmente eles violentavam as mulheres e os homens, eles arrancavam pele e era cruel, o negócio era cruel. Você vê que hoje em Israel, quando a última vez que eles pegaram o povo de Israel, entrou lá em Israel, o povo lá do Hamas, eles colocaram bebês em micro-ondas e ligaram até explodir o cérebro das crianças. Tá? Eles são cruéis, mas cruéis de um nível de perversidade fora do comum. Não tem tamanho para a perversidade deles. Então, Davi pensou, se eu cair na mão dos inimigos, né? Se a gente cair na mão dos inimigos, 3 meses é o suficiente para esse povo arrancar o fígado de todo mundo, literal, tá? Literal. Então, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. O profeta tá falando. Cara, ainda que seja castigo à mão de Deus, Deus sempre tem misericórdia. É muito melhor você cair na mão do Senhor do que você cair na mão de qualquer outra pessoa. Porque quando você cai na mão dos homens, os homens são guiados por Satanás. E Satanás não tem dó de ninguém. Deus ainda tem misericórdia, mas Satanás não tem não. Então, ó, Davi respondeu, estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Ele sabia que ia ser bem pior. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Ou seja, ele tem misericórdia. Na verdade, o Davi, ele tá escolhendo a pena que ele pode entrar. Porque quando ele fala 3 dias sobre Israel de peste, a família dele também pode ter peste. Pode também adoecer ele. Então ele está se incluindo no meio do povo, porque ele sabe que ele fez errado. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel desde a manhã até a hora que ele havia marcado no norte e do sul do país. Morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor ia destruir Jerusalém, então o anjo do Senhor está chegando até Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando, pare, já chega.
O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o jebuseu. Então, no Monte Moriá era alto e tinha uma eira. Eira é um pedaço de laje, né, de blocos, de cimento, assim, pode ser bloco, pode ser cimento, pode ser tijolo. É uma grande extensão que eles colocam cereal. E ali eles vão virando cereal e o vento vai tirando a palha, né? Vai tirando e vai ficando só sementes. Como eles aproveitavam o vento, eles faziam isso em montes, que era um lugar onde mais ventava, e esse é o Monte Moriá. Então esse Araúna, que é um jebuseu, ele tem essa eira lá nesse monte. E o anjo tá por ali, tá chegando por ali para poder ir para Jerusalém. E Davi vê, tá? Davi vê o anjo. Quando Davi vê, ele fala: "Ô, meu pai, eu fiz errado. Que o Senhor me castigue." Quando ele fala assim, que o Senhor me castigue, Deus, tá? Aí lá ele fala, 1 Crônicas 21:16, fala assim: Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestindo luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: "Não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo." Então Davi vê que foi ele que errou, foi ele que pecou, ele que deveria ter castigo e não o povo que está sendo condenado, porque ele vê o anjo que está com aquela peste durante 3 dias, né? O anjo chega sobre Jerusalém, inclusive está perto desse campo, dessa eira, e aí a hora que ele vê, ele pede perdão para Deus. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ele pede perdão e ele pede que Deus o castigue ao invés de castigar o povo. Ele até chama o povo de ovelhas. O povo não fez nada. Quem fez fui eu. Eu que fui fazer o censo, eu que fui contar ao povo, que o castigo seja para mim. Quando Deus ouve esse pedido de perdão de Davi, né? Deus se arrepende. Mas esse arrependimento, toda vez que estiver na Bíblia, Deus se arrependeu, não é que Deus se arrepende. Esse arrependimento, como um sentimento, é para que nós entendamos que Deus mudou a direção. Não é que Deus se arrepende, porque Deus não é homem para que minta. Então as palavras dele saem e não voltam vazias. Mas ele mudou a direção. Toda vez que há um arrependimento de Deus, é uma mudança de direção. Então aqui, ó, vai falar no 17, Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor. Aí ele vai falar: eu sou culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e minha família que deveríamos ser castigados por ti. Quando ele reconhece, naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi. Então Deus para. Aí o Gade, o profeta, vai até Davi. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: suba até o terreiro de malhar cereais, até o terreiro do jebuseu Araúna lá. Suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Deus quer ser adorado. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi como Gade tinha lhe dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e seus oficiais vinham vindo falar com ele. Então se ajoelhou, encostou com o rosto no chão e em frente a Davi perguntou: Senhor, por que veio aqui? Né? Tipo, ele tá curioso. Davi respondeu: eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar. E aqui as cangas deles. E também as tábuas de debular cereais para serem usados como lenha. Ou seja, o Araúna era um homem bom. E ele quer oferecer a Deus e ele quer oferecer ao rei tudo que ele tem. Tá? Então, ó.
Araúna deu tudo isso ao rei e disse: que o Senhor Deus aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custariam nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. Ofertas completamente queimadas são holocaustos, são ofertas que são para expiação de pecado, que naquele tempo era trocado, né? Era como se fosse uma troca. Durante uma vez por ano, o povo ia, fazia esses holocaustos, né? Essa oferta de expiação do pecado, matava esses animais, era totalmente queimado, para que o pecado do povo fosse perdoado. Hoje não precisa, porque Jesus foi a nossa expiação de pecado na cruz. Por causa da morte dele, nós não precisamos mais matar animais, nem matar pessoas, porque já foi. Aliás, Deus nunca pediu pessoas, a única pessoa que morreu foi Jesus. Mas nós não precisamos fazer sacrifícios, nem bichos. Não precisa matar galinha nenhuma, tá? Não precisa matar boi, nada. Não precisa matar ninguém. Jesus já fez isso. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. As ofertas de paz o povo comia junto. Era como se fosse uma comunhão com Deus, tá? E geralmente era cereal, era pão, eram essas coisas, tá? O Senhor respondeu à oração dele e a peste acabou em Israel. Então Deus vai responder a oração que ele faz, aceita as ofertas dele e acaba com a peste. E ali acaba a palhaçada de Davi contar e se arrependeu. Acontece o seguinte, aqui quando ele fala, eu não ofereceria a Deus aquilo que não me custe nada. Nosso evangelho, ele custa a nós mesmos. Ele custa, tá? Uma religião que não custa nada, geralmente, é uma religião vazia. Porque, geralmente, as religiões, elas sempre estão pedindo algo, né? Sempre está pedindo. Não existe a religião que não peça algo. Ela peça a sua devoção, ela pede as suas orações, ela pede o seu tempo gasto, ela pede seu dinheiro, ela pede, a minha religião não pede dinheiro. Me fala uma religião que não pede dinheiro. Uma. Me fala uma religião que não pede dinheiro. A católica faz doações, pega as doações e vende as doações e arrecada dinheiro. Pede doações, das doações ela faz as comidas, vende as comidas e arrecada dinheiro. No evangelho, né, nas evangélicas tem o dízimo e as ofertas. No saravá, né, na macumba, no candomblé e a umbanda tem as oferendas, tem as ofertas, tem os sacrifícios que você faz, custa dinheiro. Se você falar que não custa dinheiro, você tá mentindo. A não ser que você rouba por aí. Custa dinheiro. Galinha custa dinheiro. Farofa custa dinheiro. Seichonoye. Você compra livrinho. Budismo, você compra jornal. Você dá cofo. O que mais? Sabe? Então, assim, existe um meio de se manter um templo. Um templo, uma seita, não sei, mas existe um meio. Como é que chama? A maçônica. O pessoal junta o dinheiro para erguer os irmãos. É dinheiro. É dinheiro. Não tem religião que não peça dinheiro, até porque não tem como se manter. Precisa se manter um templo, precisa se manter... de repente até um serviço religioso da pessoa que faz ali, né, que nem pastores e padres, precisa. É impossível uma religião que não peça dinheiro, não tem. Até porque quem vive de brisa e de luz? Ninguém. Até os que vivem de brisa e de luz geralmente tem um sítio, e o sítio custou dinheiro.
Entende? Então, essa história de eu não vou dar nada que não me custe, o evangelho, ele custa a morte nossa. Ele custa a morte dos nossos prazeres, a morte do nosso eu. Tome a tua cruz e me siga. Ou seja, deixe de fazer os seus prazeres e me siga, tá? Porque eu sei qual é a boa e perfeita vontade e agradável para você. Não adianta a gente querer seguir um evangelho que não me peça nada, que não me custe nada, que eu posso fazer tudo o que eu quiser, lá vida louca e tá tudo certo. Não existe isso. Não existe servir a Jesus enquanto eu sigo os meus prazeres. Deus ama todo mundo. Mas isso não significa que você é cristão. O fato de você acreditar em Deus não te faz um cristão. Porque ser um cristão é seguir a Cristo. É seguir a vida e imitar a Cristo. Cristão, pequeno Cristo. Imitadores de Cristo. E se eu imito Cristo, eu não bebo. Se eu imito... Jesus bebeu vinho. Era suco de uva, tá? Só pra você saber. Era suco de uva. Que eles não, geralmente eles não tomavam nem fermentado, porque a fermentação é que faz o vinho. Eu sigo Jesus. Então, você não fuma? Jesus não fumava? Eu sigo Jesus. Você não se droga? Jesus não se drogava? Jesus não fornicava? Mas Jesus não casou, porque ele tinha um propósito de morrer pela sua noiva, a igreja. Porém, todas as pessoas que seguiam a Jesus, como Pedro, era casado. E ele não adulterava, porque se ele adulterasse, ele não seguia com Jesus. A lei diz para não adulterar, a lei diz para não matar, para não roubar. E é uma lei que Jesus deixou também. Jesus não veio abolir essa lei. As leis não estão abolidas, Jesus cumpriu todas. A única coisa que Jesus deixou diferente é que o sacrifício não precisava mais ser feito, porque ele era o sacrifício. E no sábado podia se cuidar de vidas, né? Guardar o sábado em si, para aquelas pessoas religiosas, era guardar o rito, né? Eram as doutrinas, a doutrina antes de qualquer coisa. Não, a vida é mais importante que qualquer doutrina, tá? Isso que ele deixou. Então ele não transgrediu nada, nem o sábado ele transgrediu. Agora, não dá para servir a Cristo do meu jeitinho. É o meu jeitinho. Vamos falar o português claro. Eu cometo o pecado do adultério, mas eu sirvo a Cristo. Oi? Onde? Eu cometo a prática homossexual, mas eu sirvo a Cristo. Não. Se ele está falando na Bíblia, na palavra dele, que a prática não é o homossexual, não é a pessoa, é a prática homossexual, ele abomina, então você não está seguindo a Cristo. Você está seguindo o seu prazer, obviamente, mas não a Cristo. Você pode acreditar nele, mas seguir a Cristo é outra história. E somente quem segue a Cristo é que terá a vida eterna. Você pode acreditar em Deus, você pode viver uma vida acreditando em Deus e morrer e ir para o inferno do mesmo jeito. Assim como nós podemos estar dentro da igreja acreditando em Deus, fazendo as coisas para Deus e ir para o inferno do mesmo jeito. O importante é ter relacionamento e fazer aquilo que Ele manda. Enquanto nós não fizermos aquilo que Ele manda e não tivermos um relacionamento, o resto é palha. Tá? E seguir a Cristo é seguir aquilo que Ele deixou na palavra dele, como Ele deixou. Então custa, vai custar, mas vai valer a pena. Afinal de contas, eu vou ter uma vida melhor aqui. Afinal de contas, os prazeres, nem todo prazer é bom pra mim, de fato. Nem todo prazer me leva ao bem. E eu também vou ter uma vida eterna, né? Quando morrer.
É isso que a gente quer como cristão, tá? Deus te abençoa, bom dia, até amanhã.